Hoje nós vamos falar desse Samsung A315 que não liga e não carrega. Vamos solucionar esse aparelho hoje aqui no vídeo do canal. Ó, pressionando o power, nada acontece. Vamos colocar para carregar. Ele vai puxar um pouco de corrente aqui, ó. Esse é o nosso medidor de corrente. 100 mA, 230 mA. Ele vai aparecer a logo da Samsung aqui e não vai ligar. Este é o defeito dele. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixe o seu like, o seu gostei ou não gostei. Ative as notificações para receber sempre novidades aqui no canal. Se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou agora abrir esse aparelho, ok? Para a gente fazer a análise. Eu vou te mostrar fazer a análise que eu já faço há anos e é a forma que eu encontrei mais fácil de achar o defeito, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos abrir. Eu vou abrir ele, fazer o leve aquecimento aqui por trás com a estação de retrabalho, né? Porém, você pode usar, ou uns chamam de estação de ar quente, você pode usar secador de cabelo, pode usar manta de aquecimento, enfim, você tem vários equipamentos aí que você pode acabar utilizando, beleza? Então vamos fazer o pré-aquecimento aqui, vou adiantar a velocidade para agilizar o vídeo aí para você e irmos direto para análise e para solução. Estamos aqui então com o aparelho aberto. Primeiramente, eu sempre gosto de tirar a gaveta do chip, certo? Agora eu vou fazer abrir todos os parafusos aqui ao redor do aparelho. Como esse aparelho tem todos os parafusos iguais, eu reservo ele da forma igual. Se não tivesse, se fosse tipo o iPhone, por exemplo, que tem parafusos de tamanhos diferentes, aí eu acabo que faço um mapa visual, ok? Da forma com que eu encontre cada parafuso na hora de eu voltar fazer o procedimento inverso, da hora que eu voltar para parafusar o aparelho, ok? Nesse caso aqui, que o aparelho não carrega, não liga, só fica na logo da Samsung, muitas pessoas às vezes deduzem que é falha de software, certo? Então acaba indo passar o software e identificar se tem algum defeito de software. O que eu gosto de fazer, eu vou te ensinar a fazer análise agora. Fazer uma boa análise visual, identificar se tem umidade, se não tem, se o aparelho foi mexido, se não foi. Eu já percebi que ele foi aberto, tá? Porque ele tem uma cola aqui, ó, que não é a mesma cola que vem original com o aparelho, certo? Então já dá para saber que ele foi aberto, mas não foi aquela abertura que a gente sabe que muitas vezes o pessoal acaba consertando o celular, tentando consertar, né? E acaba piorando, acaba causando um transtorno. Não é o caso desse aparelho aqui, ok? Vamos agora aqui, estou abrindo o último parafuso. Vou fazer a desmontagem do painel traseiro aqui. Eu gosto de ir sempre aqui perto do chip, tá? Que é mais fácil para iniciar a desmontagem aqui, ó. E aí você vai levantando aqui e pronto. Então já tiramos tanto a tampa traseira quanto o painel traseiro, ok? Análise visual. O que nós vamos tentar identificar com a análise visual? Se o aparelho pegou umidade, se foi mexido, se teve queda, qualquer situação que a gente consiga identificar visualmente. Primeiro eu desconecto a bateria aqui, ok? Queda a gente sabe que teve, porque a película de vidro está quebrada. Internamente não aparenta ter nada oxidado, certo? Qual é o primeiro passo que eu sempre gosto de fazer? Eu sempre coloco o aparelho na fonte de bancada. Eu ligo ele na fonte de bancada. E por que eu ligo na fonte de bancada? Porque a fonte de bancada nós vamos usar para eliminar a bateria. Ok? Então eu tenho aqui um cabo dedicado, certo? Que ele vai me dar a corrente que o aparelho apresentar aqui no ato de eu ligar ele aqui na placa. Então eu estou ligando agora, ó, e eu não estou mais ligando o aparelho na bateria, eu estou ligando na minha fonte de bancada. Então a corrente aqui está zero, essa corrente está ok, de acordo com que eu
com o aparelho desligado, ele tem que dar o consumo de 0, certo? Eu vou pressionar o power e vamos verificar se ele vai ligar. Se ele ligar, a gente sabe que a falha está na bateria. Se ele não ligar, a falha pode estar tanto na placa principal, como algo de software, como em algum periférico. Nós vamos tentar identificar onde está a falha, eliminando os defeitos através do periférico. Ok? Nesse aparelho, para pressionar o power, nós podemos simular aqui com uma pinça. Ele está dando consumo aqui, ó, no nosso medidor de corrente, ó, na nossa fonte de bancada. Vamos ver se ele vai ligar. Não ligou. Vamos ver se eu tenho que... Às vezes tem alguns aparelhos que precisa pressionar um pouquinho mais. Deixa eu pressionar aqui mais tempo. Vibrou. Então eu pressionei por pouco tempo aqui. Eu senti que ele vibrou. Está consumindo mais corrente. Vamos ver agora se ele vai inicializar. Deixa eu virar para cá para ver se não aparece nenhuma foto, caso inicialize. Ó, já apareceu o Samsung, antes não aparecia. Ficava apenas no A315 Samsung, agora está aparecendo só a logo aqui. Antes aparecia a logo e o modelo. Vamos verificar se ele vai inicializar. Então o aparelho ligou, o brilho está baixo, tá? Mas ó, dá para ver os números aqui, ó, estou digitando aqui, ó. Eu não tenho a senha do aparelho, vou ter que pedir a senha, mas o aparelho ligou. Então provavelmente seja só a bateria, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou bloquear a tela, ver se ele vai zerar, tá? Vamos ver se ele vai zerar aqui. E vou solicitar a senha para o cliente, porque ele falou para mim que não tinha senha e ele tem. Vamos ver se zerar o consumo aqui. Zerou o consumo. Ó, o aparelho está com consumo zerado. Então eu sei que a falha está onde? A falha está na bateria. Eu vou pegar uma outra bateria de um outro aparelho que eu tenho aqui, tá? Para confirmar. Então nós já vamos partir para troca dessa bateria, certo? Enquanto eu vou trocar aqui, eu vou explicar para você por que eu fiz essa análise. Tá? Novamente eu vou explicar para tentar ajudar você. Sempre que o aparelho não liga, eu faço o teste na fonte de alimentação, para identificar o consumo aqui na fonte de bancada. Por quê? Se o aparelho estiver com consumo alterado, tá? A gente sabe que a falha está no aparelho ou em algum periférico, certo? Essa bateria eu acho que até já foi trocada, porque ela foi fácil de abrir, de retirar. Então deve ter passado já por algum lugar esse aparelho. Como ele tinha vestígio aqui atrás na tampa, eu acho que esse aparelho deve ter sido passado por algum lugar já. Enfim, então sempre quando você pegar um aparelho que não liga, verifica na fonte de bancada. Vanderlei, não tenho fonte de bancada. Aí é outra situação. Agora, se você tiver a fonte de bancada, verifica na fonte de bancada se o aparelho vai ligar na fonte de bancada. Por quê? A fonte de bancada elimina a bateria. E aí você sabe se a falha está na bateria ou se está em algum periférico. Se, por exemplo, eu tivesse colocado o aparelho na fonte de bancada e ele não tivesse ligado da mesma forma, né, a gente saberia que não era a bateria, poderia ser algum periférico. O que é periférico? É algo que é conectado na placa. Então poderia ser esse flex, a placa de carga, câmera, já peguei defeitos de câmera, não fazer o aparelho ligar, certo? Então poderia ser esse tipo de falha, ok? Eu vou